A paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou pedir para o Diomar dar uma chegadinha aqui no estúdio. Eu quero saudar a cada um dos irmãos com a paz do Senhor, desejando que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos amados nesta oportunidade. Esta é a live CFJP do CETADV, a de número 13, Jovens Pentecostais. E nós temos feito, desde a primeira, a apresentação do nosso material do curso para formação de jovens pentecostais, não é? E é esse o tema que envolve estas lives, que já esta é a 13ª, e juntamente com o pastor Ciro Sanches Ibordi, temos realizado estas lives e respondendo as perguntas que os nossos irmãos, jovens, pastores, líderes de jovens têm encaminhado aqui para a gente. Eu quero, irmãos, neste início, né, de transmissão, enquanto o Diomar ainda não chegou aqui, eu quero mencionar dois heróis da fé que partiram para o Senhor nesta oportunidade e nós lamentamos profundamente. Um deles é o pastor Salatiel Fidelis de Souza, que era o pastor da Assembleia de Deus na cidade de Governador Valadares, lá em Minas Gerais, não é? E o outro, o pastor Antônio Vicentim, que era pastor em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Esses dois homens de Deus partiram para a eternidade e nós sentimos muito a perca, não é, desses dois abençoados homens de Deus, ao passo que também oramos para que o Senhor conforte pelo seu Espírito as famílias enlutadas, não é, desejando que o Senhor possa realizar isso no coração de cada um dos familiares, dos irmãos, não é, nas igrejas em que estes pastoreavam, porque certamente é uma perda irreparável, mas Deus, Ele tem os seus caminhos, não é? Nós sentimos também por isso. Nós queremos, enquanto o Diomar ainda não chegou aqui, nós queremos também dizer para vocês que na live nós fizemos no domingo, 11 horas da manhã, as nossas lives sempre acontecem domingo, 11 da manhã, e nas quartas-feiras, neste horário de 22 horas. No domingo, nós fizemos o sorteio, não é, da bolsa que nós havíamos prometido e também da camiseta. Queremos informar os irmãos que a nossa irmã Thaís Aikimi foi a ganhadora da camiseta, que já foi encaminhada para ela pelos Correios, e também o Paulo Henrique foi o ganhador da bolsa, e nós também já encaminhamos para o Paulo Henrique a bolsa que ele ganhou no sorteio realizado na live domingo, não é? Às 11 horas da manhã. Desejamos que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, porque o Senhor é aquele que está conosco e nós nos alegramos com os nossos irmãos que estão aí participando conosco destas lives, dessas transmissões, especialmente os dois jovens, não é? O Paulo Henrique, que está noivo, inclusive, e a irmã Thaís Aikimi. Deus abençoe vocês. Eu quero ainda parabenizar o pastor Ciro Sanches Ibordi, ele já está conosco ali, eu vi que ele entrou. O pastor Ciro Sanches Ibordi é o autor desta série que está aqui no monitor, não é? Os livros onde ele trata dos os pregadores da Bíblia, é a série. Já são 6 os livros que a CPAD editou, logo vem o 7º, que é a respeito de Jesus. Porém, é importante nós mencionarmos aqui que o livro João Batista, o pregador politicamente incorreto, é o primeiro livro da série e já há 2 anos está entre os mais vendidos da casa publicadora. Parabéns ao pastor Ciro pelo trabalho. Quem planta, colhe. É assim que eu aprendi na minha vida, ainda antes de ser crente, eu aprendi isso com os meus pais. Quem planta, colhe. Você deve fazer uma sementeira e aí crente faz sementeira abençoada porque quer colher também as bênçãos do Senhor. Enquanto o Diomar ainda não chegou aqui, eu vou convidar aqui o pastor Ciro para que ele esteja conosco e possa ter uma consideração a respeito desta bênção, que é um dos seus livros, entre os mais vendidos por 2 anos. A turma tenta, não é, pastor? Mas não consegue. Paz do Senhor, pastor Ciro, Deus abençoe. Irmã Luciana, a irmã Júlia. Pastor Hércules, muito grato aí pelas palavras, viu? Graças Amém. A Deus. Os livros da série Pregadores da Bíblia
todos eles, para a glória do Senhor, aí estão com uma boa aceitação do público, mas esse de João Batista, que é o primeiro, realmente, ele veio para aí ter realmente com a graça de Deus, né? Ele tem tido uma ótima aceitação. Deus abençoe, muito grato. Toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém. Tá ótimo então, meu pastor. Eu vou pedir para o Diomar me ajudar ali, porque aconteceu hoje a mesma coisa que aconteceu na live de domingo. Entendeu? Ah, é? O meu retorno A gente aqui não percebe nada. Então, mas o Diomar me socorreu. O Diomar é uma benção, sabe? O Diomar, para os irmãos que não sabem, ele é o gerente aqui da escola. Ele vai só fechar a telinha que eu vi que está aberta lá, e aí vai executar novamente para que a gente possa mudar os slides. Amém. Benção pura. Meu pastor, nós temos várias perguntas que foram feitas pelos nossos irmãos, e desta feita são várias mesmo, não é? Certamente nós não vamos dar conta de alcançar isso tudo, mas a gente vai realizar, na medida do possível aqui, atendendo os irmãos, dizer para os nossos amados que vocês podem colocar as perguntas aqui nos comentários, não é? Porque nós temos uma equipe abençoada que está tomando nota das perguntas que são colocadas aí para que a gente possa, na sequência, nas lives seguintes, estarmos aí dando as respostas às perguntas que os irmãos fazem. Pode colocar aí e nós vamos estar atendendo cada um dos irmãos. Lembrar também que todas essas lives, essa que nós estamos fazendo hoje é de número 13, então as 12 anteriores, elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. É só acessar Cetadeb Oficial no YouTube e você terá ali todas as lives que fizemos sobre os jovens pentecostais, também as outras que fizemos a respeito das perguntas escatológicas e ainda outras questões relacionadas aos cursos de teologia e cursos ministeriais do Cetadeb. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, você pode acessar, não é? Cetadeb Oficial no YouTube. Você vai ali passar a se inscrever no nosso canal, ative as notificações clicando no sininho, para que quando for feitas as publicações você seja notificado. É esse o negócio. E nós vamos prosseguir aqui, meu pastor. Pastor Hércules. Diga lá. Antes do irmão iniciar aí, só mais um pedido aqui para os nossos seguidores. Aliás, um pedido triplo, né? O primeiro, que vocês cliquem quanto puder nesse coraçãozinho aí, porque assim a live ela é impulsionada. Você certamente já participou de alguma live, quando você sai dela, você percebe que o Instagram está indicando algumas lives que não fazem parte de pessoas que você segue. Então, isso aí é porque ele está impulsionando. Então, é interessante você fazer isso, não é? Clicar nos coraçõezinhos, clicar também no aviãozinho. E outra coisa, seguir a página oficial Cetadeb. Quem está chegando agora não sabe que a página oficial Cetadeb é nova. Nós tínhamos uma página, ela foi substituída, não é, por uma nova. Então, essa nova precisa de mais seguidores, cada vez mais. Vocês que acompanham aqui nossas lives, vocês são meus seguidores, especialmente, porque a gente está dividindo a tela, sigam também, por gentileza, a página, o perfil, né, oficial Cetadeb, que é diferente do YouTube. O YouTube é Cetadeb Oficial, o Facebook também é Cetadeb Oficial, só o Insta que é diferente, é oficial Cetadeb, justamente porque é uma página nova, tá certo? Pronto. A página é nova porque eu fiz uma bobagem e consegui bloquear a conta. Mas nós já estamos agindo para poder corrigir essa situação. Deus faz coisas novas, né? Com certeza. Deus endireita caminhos tortos. Com certeza, mas nós já estamos agindo para poder corrigir essa situação aí, que na verdade foi uma falha que eu cometi, né? Eu já até expliquei numa live passada, eu expliquei a bobagem que eu andei fazendo. Mas Deus é bom. Deus é bom. Amém. Essa vai ser melhor ainda. Vai, não tenha dúvida. Pastor, as perguntas que nós temos hoje aqui são muito boas. Muito boas mesmo. E temos irmãos que não haviam participado antes e que hoje têm as suas perguntas aqui para ser respondidas. O Israel Roberto
O Israel Roberto, ele já está perguntando assim: no milênio haverá morte? Se a resposta for sim, para onde irá o espírito daqueles que morrerem durante o período do milênio? Bom, Israel Roberto, se o irmão quiser um detalhamento disso, siga aí o conselho do pastor Hercules, vá lá no nosso YouTube, CETADB Oficial, e lá você vai ter uma série de lives denominadas Perguntas Escatológicas, e lá tem, inclusive, uma resposta sobre isso, né? Se haverá morte no milênio. Nós já respondemos, e vou reiterar aqui, que haverá morte no milênio. Né? Para ganhar tempo, a gente vai até evitar ler muitos versículos, mas Isaías 65 e 20 é um texto que mostra claramente isso. Né? A gente pode até ler, né, pastor Arcos, por gentileza? Com certeza. Isaías 65 e 20 é um texto que mostra. Esse texto, alguém dirá, mas diz respeito ao milênio? Sim, porque se você estudar a Bíblia com cuidado, você vai ver que esse texto não se encaixa em nenhum outro momento. Embora não esteja escrito ali textualmente milênio, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então você vai perceber, acompanhando o estudo todo, que aqui a gente está dando uma resposta isolada. Mas se você acompanhar o estudo desde o início, como nós fizemos lá, você vai entender que esse texto realmente se refere ao milênio. E aqui não dá tempo de explicar. Isaías 65 e 20, por gentileza. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, esse texto aí ele fala que haverá longevidade, né, porque é um jovem, 100 anos, o camarada é considerado jovem, né, então vai haver longevidade no milênio. E vai haver morte também, né, o texto aí também mostra isso. E tem outros textos que mostram. Por que vai haver morte? Alguém poderá perguntar. Como morte? Jesus já voltou e tal, a igreja já foi arrebatada, a igreja já participou das bodas do Cordeiro, os salvos já foram transformados. É que haverá salvação depois da grande tribulação, porque os sobreviventes da grande tribulação vão ingressar no milênio. Esse pessoal que ingressar no milênio, eles são chamados de povos naturais. Por que povos naturais? Porque a igreja já vai estar numa outra condição. A igreja já vai estar glorificada. A igreja poderá interagir com esses povos naturais? Sim, porque a igreja vai participar, os salvos vão participar do reino de Cristo. Como será essa interação? A Bíblia não dá detalhes. Mas Jesus, quando ressuscitou, ele interagiu com seus discípulos. Ele apareceu para eles, comeu peixe com eles, interagiu, só que não estava mais sujeito às leis da natureza. Então haverá a igreja glorificada e haverá os povos naturais no milênio. Esses povos naturais, como o próprio nome já diz, eles vão ter uma vida normal, embora haja longevidade e tal, uma hora essas pessoas vão morrer, vai haver morte. E aí vem a segunda pergunta do nosso irmão, respondendo objetivamente, ele diz, se sim, se haverá morte, para onde irá o espírito dessas pessoas? Bom, a Bíblia não diz de maneira direta, no milênio, aqueles que morrerem, tal, seus espíritos. A Bíblia não diz assim. Mas como a Bíblia explica a própria Bíblia, a Bíblia é análoga, nós podemos entender que os que morrerem durante o milênio, eles vão para o paraíso, assim como acontece hoje. Os que morrerem salvos, é claro, né? Porque é outra coisa que também está claro no texto sagrado, é que haverá pecadores no milênio. Porque no final do milênio, o diabo, quando for solto, ainda vai enganar muita gente. Então haverá pecadores no milênio. Por isso que eu dei essa ênfase, aqueles que morrerem salvos. Os que morrerem salvos vão para o paraíso. Claro que isso tudo para nós ainda é mistério, mas eles vão ficar aguardando. O paraíso a qual eu me refiro é um lugar intermediário. Por que é um lugar intermediário? Porque a pessoa não estará lá ainda na condição plena. A condição plena qual é? Espírito, alma e corpo. Quem morre hoje, por exemplo, salvo, o corpo vai para a sepultura, né, de maneira geral,
e alma e espírito vão para o paraíso. Alma e espírito são indivisíveis, constituem o homem interior. São duas partes, mas que não se dividem. Elas estão casadas, estão unidas. Elas ficam sob o controle de Deus, lá no paraíso. Quando Jesus voltar, o que acontece? Essa parte se une à parte material e ocorre a ressurreição. Aí sim a pessoa é transformada e aí ela estará num outro patamar. Não é? A mesma coisa no milênio. Os que morrerem durante o milênio, claro, o corpo vai ficar aqui na Terra, mas depois haverá, em algum momento, que a gente também não sabe, mas haverá uma ressurreição. Eles vão ressuscitar, vão ser transformados antes do juízo final, porque eles vão fazer parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos santos, é a ressurreição dos salvos, que contempla algumas etapas, inclusive esta, não é? Que não está clara na Bíblia, mas a gente pode entender por analogia que essa ressurreição que vai acontecer antes do juízo final, ela vai contemplar, não é? Vai fazer parte da primeira ressurreição. Mas estou preocupado aqui. Não, mas ficou claro aqui. Perguntas escatológicas, elas às vezes vão puxando outros pormenores, e aí eu temo por tornar essa resposta muito longa, e lá no YouTube já tem outros pormenores, né? Pois é, então nós vamos sugerir para o Israel, o Roberto, uma vez que procure lá no nosso canal, no YouTube, Cetadeb Oficial no YouTube, nas lives Perguntas Escatológicas, esse assunto está amplamente apresentado ali, com muitas respostas, inclusive a respeito do milênio. Eu quero deixar aqui uma saudação especial ao nosso irmão Jadson Gesiel de Areia Branca, que está conosco aqui. Ele que está responsável pela organização do mais novo núcleo do CETAD lá no Rio Grande do Norte. Deus abençoe. Também o Benjamin. O Benjamin, ele acompanha as nossas lives junto com o Diego e com a Maristela. É o filho do Diego e da Maristela. Ele sempre está com a gente. Eu até ia fazer uma ligação hoje para conversar com ele, mas eu acabei me envolvendo em tanta coisa, tive que voltar aqui para o estúdio para gravar os vídeos para alguns núcleos e não fiz a ligação, mas o Benjamin está com a gente lá. E aí, Deus abençoe, Benjamin. Pois bem, meu pastor, vamos lá. O José Júnior, ele sempre está conosco. Já está ali, porque eu vi que ele chegou. Verdade. Aí ele fez uma pergunta, ele até o dia que me passou essa pergunta, ele falou, pastor, se o senhor achar conveniente de colocar na live, o senhor pode colocar, senão só me responda. E aí eu até já respondi essa questão para ele, porém eu acho interessante que seja colocada na live, pastor Ciro, porque nós temos muitos jovens que precisam desta orientação. Então, achei melhor que nós trouxéssemos também para a live, para que aqui fosse apresentado para os nossos seguidores, porque certamente será um caminho de bênção. É um erro ou um acerto o jovem selecionar as suas amizades, os seus amigos, porque, segundo ele, os amigos sempre influenciarão para o bem ou para o mal, como se afirma na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 33, onde diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Muito bem, já citou um texto importante aí. Mas para responder essa pergunta, eu vou também recorrer a um outro texto que eu creio que contempla aí o que ele está perguntando, que é Romanos 12, 18 a 21. O irmão pode ler, por gentileza? Romanos 12, 18 a 21. Agora. Romanos 12, 18 a 21. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos enganeis, a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, o nosso irmão pergunta se é errado selecionar amizades. Eu digo que não, não é errado, né? É certo você saber com quem você anda.
Você saber com quem você anda, como tem até um ditado que é corroborado pelo livro de Provérbios, não está na Bíblia dessa forma, mas é corroborado pelo que está em Provérbios em outras palavras, que é aquele que diz, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Né? Então, claro, olha o que a Bíblia diz. Enquanto for possível, tende paz com todos os homens. Mas nem sempre é possível. Você não tem como andar com uma pessoa, a própria Bíblia diz lá em Amós, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, se você é um camarada crente, santo, fiel, e o outro é um pecador, tem a vida toda atrapalhada, você vai ficar andando com ele? Você pode ajudá-lo, mas há várias maneiras de ajudar uma pessoa. Se é uma pessoa que realmente quer ajuda, você pode orar, você pode aconselhar. Agora, prender-se com ela num jugo desigual, porque é um jugo desigual. Se você tem uma vida de temor a Deus, o camarada é totalmente diferente, aí é jugo desigual. Porque o jugo desigual não se aplica só a namoro. O jugo desigual ali é qualquer tipo de sociedade com o infiel. Com aquele que não teme a Deus, com aquele que às vezes diz que teme ao Senhor, mas vimos na live passada, né? Que devemos nos apartar daqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, roubador, maldizente, beberrão, com o tal nem ainda com mais. Então por aí você já vê que você deve selecionar suas amizades. Então não é errado selecionar amizades. O que é errado é você odiar pessoas, isso é errado. Odiar, ter ódio, aí é errado. Selecionar, afastar-se da pessoa e andar com outras pessoas, com outros bons companheiros, não é errado. Agora, odiar a pessoa de quem você se afasta, aí é errado. Desejar o mal para ela, também é errado. Pode ser seu pior inimigo. Você não deve desejar. Uma vez eu ouvi falar de um irmão que não falava mal de ninguém. Não falava mal de ninguém. Isso é muito difícil, né? A gente tem que se policiar o tempo todo. Mas esse irmão não falava mal de ninguém. Aí um dia alguém falou assim, vou pegar esse camarada. Chegou para ele e falou assim, meu amigo, o que você acha do diabo? Aí ele parou para pensar assim, rapaz, diabo, sujeitinho trabalhador, né? Veja, deu um jeito de não falar, nem do diabo o camarada quis falar mal, entendeu? Então, tomemos cuidado. Eu lembro também de Miguel, né? A Bíblia diz que Miguel não pronunciou palavra, né? Contra Satanás, mas ele disse, o Senhor te repreenda. Então, o crente, ele não precisa falar mal nem do diabo. Tem gente que só fala do diabo, né? Vai pregar, eu vou pregar para o diabo ouvir. Vai cantar, eu vou cantar para o diabo. Veja, eu pensei que a pessoa pregava para os pecadores, ou eu pensei que a pessoa cantava para louvar a Deus. Vai cantar para o diabo ouvir? Deixa o diabo para lá. De fato. O diabo se levanta contra nós, mas a Bíblia diz, Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele se levanta, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Então, resumindo, não é errado selecionar amizades. O que é errado é odiar pessoas, desejar o mal, agir no sentido de prejudicá-las. E aí vem o texto que o pastor Arcos leu. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoar as brasas de fogo sobre a sua cabeça, a cabeça do inimigo, da pessoa que se levanta contra você. Você não tem como ter paz com ela, mas você também não vai revidar. Não é? A gente vai aprendendo isso, eu falo isso. Eu, quando era mais novo, entrei em muitos embates, tal, mas a gente vai aprendendo, Deus vai nos ajudando, a gente vai amadurecendo. Então é importante, não é? A gente ter esse cuidado de não desejar o mal para ninguém. Se a pessoa se levanta contra você, Deus vai... Olha o que o texto diz também. Dai lugar à ira. Ira de quem? Ira de Deus. É a ira do Senhor, é Deus, minha vingança, diz o Senhor. É a Ele que pertence, não é a nossa. Então, era isso. Eu creio que o seu irmão deve ter dado uma resposta, talvez no outro sentido. Então, aí a gente complementa aí, não é? Eu lembrei agora que você está dizendo aí, pastor. Quero saudar o pastor Gutenberg, que está com a gente aí. É um abençoado parceiro nosso. Deus abençoe o pastor Gutenberg do Tocantins. Maravilha. Eu me lembrei assim, ó. Amizades é assim. A amizade pode colocar você na bênção, pode colocar você no céu, na terra prometida, como pode arrebentar com a sua vida. E o exemplo que eu me lembrei foi justamente de Josué e Caleb. Moisés separou 12
príncipes das tribos de Israel e mandou espiar a terra. Então nós dizemos assim, olha, eram 12 companheiros, parceiros, estavam para o que der e vier. Chegaram para espiar a terra e 10 deles só viram coisa ruim. E o Josué com o Caleb, só a parte boa do negócio, nós vamos conquistar isso aqui, Deus colocou isso na nossa mão. E aí quando volta-se para dar o relatório, já não é mais um grupo de 12, são 2 grupos, um de 10, os que falaram mal da bênção, e o Josué e Caleb, que disseram, não, nós vamos entrar e vamos conquistar essa terra porque o Senhor nos deu ela. Eles vão ser para nós como pães. Os gigantes vão trabalhar para nós, exatamente. Claro, então... Como vão ser nosso pão. Então você veja aí como é bom você ter boas amizades. Houveram lutas, houveram embates, houveram guerras, mas certamente Josué e Caleb perseveraram a tal ponto de quando nós lemos Josué capítulo 10, quando é feita a partilha da terra, o Caleb fala, rapaz, qual era a minha força naquele dia? Tal é agora. Para subir, conquistar, vencer. Então você veja, a amizade que se criou ali entre Josué e Caleb, 2 caba bom, caba assim, de sangue bom. Fez com que eles entrassem na terra, enquanto todos os outros pereceram no deserto, porque não souberam entender qual era o plano, o projeto e a bênção que Deus tinha na vida deles. Então, um exemplo que eu lembrei aqui rapidamente, o de Josué e Caleb. Boas amizades é bom, até porque haverá um dia ruim. E quando tiver um dia ruim, você vai ter um amigo assim, igual o parceiro Ciro, que ele liga para você e fala, pastor, o negócio é o seguinte, está tendo pandemia, a luta é grande, mas vamos vencer, vamos para cima. Vamos vencer, em nome de Jesus. Jeito. Foi assim, esses 120 dias, os irmãos não conhecem o nosso dia a dia, né? Quantas vezes o pastor Ciro ligou, deu uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, e vamos para frente, tem que ser assim. Agora, se você tiver um amigo ruim, eu já falo logo que é aqueles cabas ruim mesmo. Então, a hora que chegar alguma dificuldade, ele vai colocar você para baixo, vai deixar você deprê, vai colocar você numa situação pior do que você já está. Agora, boas amizades, não. O camarada vai te jogar para cima, vai te dar aquela palavra de ânimo, de encorajamento, de fortalecimento, e aí você vai ter desejo de lutar, vencer, batalhar, porque você está na certeza de que Deus está contigo. Porque uma boa amizade vai te ajudar. Amém? É verdade. Maravilha. Tudo que o senhor falou, eu digo que a recíproca é verdadeira. Com certeza. O José Júnior sempre está conosco e ele tem feito perguntas que são muito interessantes, próprias e necessárias para que a gente possa compartilhar com os jovens. Apesar que eu dei alguma cabeçada quando era jovem, né? Justamente por não saber escolher com quem andar. Por isso que eu falo isso que eu estou dizendo, porque a gente já passou por esse caminho, né? Vamos lá. É verdade. A irmã Patrícia, ela pede para que seja dado um panorama a respeito da Bíblia Dake. Bíblia Dake, a polêmica Bíblia Dake, né? Ora, olha, o que eu vou falar da Bíblia Dake é o que eu falo sobre todas as Bíblias de estudo. Todas as Bíblias de estudo têm prós e contra. E elas têm, isso vale para todas as Bíblias, elas têm muito mais prós do que contras. Quando eu falo de contras, é que toda e qualquer Bíblia vai ter probleminhas. Problemas de ordem doutrinária, todas têm, todas, sem exceção. Agora, eu sou honesto nas minhas avaliações de Bíblia de estudo. A Bíblia Dake, ela tem muitos pontos positivos, mas ela também, de todas, é a que tem mais contras, não é? Então, eu vou aqui rapidamente dar um panorama, que ela pede aí, um panorama da Bíblia Dake. Então, a Bíblia de Estudo Dake, ela foi produzida por um pregador da Assembleia de Deus, não é? É bom que se diga, Finis James Dake, que nasceu em 1902 e morreu em 1987. Então, Finis James Dake era um ministro da Assembleia de Deus nos Estados Unidos e ele trabalhou 100 mil horas. Isso é importante observar. 100 mil horas ao longo de 43 anos para produzir a Bíblia de Estudo Dake. Então, ele levou mais de 40 anos para produzir essa Bíblia, né, que foi publicada no Brasil, inicialmente pela CPAD,
em parceria com a editora Atos, e hoje ela é publicada somente pela editora Atos. A editora Atos publica no Brasil na versão corrigida de Almeida, né? Então ela tem a versão corrigida de Almeida, e ela foi lançada nos Estados Unidos em 1963. Agora, é importante observar que essa Bíblia ela foi muito usada pelos pregadores pentecostais. Por quê? Porque ela foi a primeira Bíblia produzida pelos pentecostais, Bíblia de estudo. A primeira Bíblia de estudo pentecostal não foi a Bíblia de estudo pentecostal que nós temos. A primeira Bíblia de estudo pentecostal, entre aspas, né? Eu falo, não é a Bíblia de estudo pentecostal, mas a Bíblia de estudo produzida por pentecostais foi exatamente a Bíblia de estudo Dake, em 1963. Então, deixa eu falar rapidamente dos prós e contras. Quais são os prós? Os prós. Por que essa Bíblia é boa? E eu recomendo para quem for estudioso e quiser ter em casa para estudar, se você é um estudioso da Bíblia, uma estudiosa da Bíblia, você pode ter, como eu tenho várias, e o pastor Hércules também. Eu estou vendo a minha ali. Exatamente. Tem gente que é colecionador. Eu não sou apenas colecionador, eu gosto de estudar mesmo essas Bíblias. O pastor Hércules também, mas tem camarada que é só colecionador. Ele tem aquele monte de Bíblia, mas pergunta para ele. As folhas estão até coladas. Às vezes está até dentro da caixa, nem tira da caixa. Mas é bom você estudar. Veja, quais são os prós? Os prós, eu vou ser bem franco. Essa Bíblia ela tem o aval de pessoas que merecem crédito. Por exemplo, o mestre Antônio Gilberto, que amanhã completa 2 anos que ele partiu para a glória, mudou de residência. Dia 30 de julho de 2018, ele partiu para a eternidade. Um mestre, um homem exemplar. Eu tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes sobre a Bíblia Dake, né? Bernard Johnson também recomendava, Lawrence Olson, ou seja, por que eles recomendavam? Não é só porque a Bíblia Dake era boa para eles, é porque também eles não tinham outras Bíblias na época, é importante. Hoje é fácil criticar a Dake, você tem várias opções. Naquela época não tinha tantas Bíblias de estudo. Hoje você tem uma infinidade, veja como nós somos privilegiados. Então o pastor Antônio Gilberto, ele me contou, isso ele me falou, em 1969 ele conheceu a Bíblia Dake. Quando o Lawrence Olson pediu para ele fazer uma avaliação. Ele disse, pastor Antônio Gilberto, analise, eu quero conhecer melhor. E segundo o pastor Antônio Gilberto, ele passou 5 anos, porque o pastor Antônio Gilberto era meticuloso. Não era hoje em dia a pessoa pega a Bíblia, dá uma folheada para lá e para cá e já conheço a Bíblia. O pastor Antônio Gilberto era meticuloso. Durante 5 anos ele leu, consultou as notas, pesquisou. Claro que ele também pesquisava outras coisas. Mas nesse período de 5 anos, ele estava sempre verificando, comparando. Então, veja bem, ele depois de ter feito essa comparação, eu fiz questão de... Quando ele falou essa frase, que ele falou para mim, eu anotei, e o que eu vou citar aqui são palavras dele, que ele disse para mim. Lamentavelmente não está em livro nenhum isso. Na época, quando teve a polêmica da Dake, eu até utilizei isso aqui com a permissão dele, né? Ele disse para mim, irmão Ciro, a Bíblia de Estudo Dake é um tesouro, especialmente para pregadores, mas eu faço ressalvas. Olha como ele era prudente. Há nela pontos de vista pessoais de natureza filosófica. Então, olha aí se isso já não deixa claro. Ele diz que é um tesouro, porque realmente essa Bíblia ela é extraordinária em termos de nota. O pastor Arcos tem, ele sabe. Ela tem cerca de 40 mil notas de rodapé. Quando você vê a Bíblia Dake, metade da página é nota. Metade é Bíblia, metade é nota, não é? 8 mil esboços, para quem é pregador, veja, esboço e mais esboço. 2 mil ilustrações, e o que se destaca nela também é o conteúdo escatológico, porque Dake era pré-tribulacionista, então tem muitos diagramas do dispensacionalismo clássico e tal. Então, eu falei dos prós, né? Agora
como nós somos honestos, e o próprio pastor Antônio Gilberto, ele disse para mim que a Bíblia tem problemas, né? Ela é uma Bíblia rica em notas e tal, para quem gosta de estudar, mas tem o lado negativo. Qual é o lado negativo? Quais são os contras da Bíblia Dake? Né? Dake era um pregador que tinha algumas ideias pouco ortodoxas, né? Algumas graves, eu diria. Por exemplo, vou só citar porque não dá tempo de explicar. Rapidamente. Ele defendia, por exemplo, a ideia da geração pré-adâmica. Né? Ou seja, aquela ideia de que antes de Adão já havia ser humano. Isso aí é algo que é antibíblico. A Bíblia não defende isso. Por isso que o pastor Antônio Gilberto disse que era, na verdade, notas de ordem filosófica, ou seja, era o pensamento de Dake. Porque ele defendia aquela teoria do intervalo. A teoria do intervalo era até defendida por pregadores e ensinadores conservadores. Né? Eu não defendo essa posição, mas respeito quem defende. Entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2, muitos acham que tem um intervalo ali. Só que Dake não se limitava a isso. Ele dizia que além desse intervalo, houve uma geração pré-adâmica, antes de Adão. Ora, a Bíblia diz claramente que Deus criou Adão e Eva. Tal. Então, você acreditar que antes de Adão e Eva já tinha uma geração, aí realmente é mais do que especulação. Outra coisa, ele defendia uma espécie de triteísmo. Você sabe que a trindade não é triteísmo. A trindade não são três deuses. Triteísmo são três deuses. Trindade são três pessoas que formam um único Deus. Só que ele dizia que cada pessoa da trindade tinha um corpo. E Benny Hinn acabou utilizando essa nota de Dake justamente para propagar isso, que é uma heresia, lamentavelmente. A gente tem que usar agora aqui um termo mais claro, porque você está falando da trindade, realmente isso é uma heresia. E Benny Hinn, lamentavelmente, propagou isso nos seus livros, que cada uma das pessoas da trindade, na verdade, eram três. Então, na verdade, você não tinha três, você tinha 9 pessoas, ou 9. Veja, é algo até difícil de explicar. A trindade é um mistério. Agora, imagina o camarada dizer que cada uma das pessoas da trindade tinha espírito, alma e corpo, por exemplo. Né? Então, complicado. Ele também defendia a ideia de que Deus tinha um corpo físico, porque ele confundia as manifestações teofânicas no Antigo Testamento com a presença de Deus, de fato, em pessoa, corpórea. Não é? Ele defendia também o que veio a ser chamado de teísmo aberto, porque ele relativizava a soberania de Deus. Tem algumas notas de Dake que dão a entender isso, como que se Deus conhecesse o futuro, mas não conhecesse todos os detalhes do futuro. Ele defendeu também a fé de Deus, ou seja, Deus tem fé. Agora, fé em quem? Se Deus é o Todo-Poderoso, é uma interpretação errônea, na verdade, lá de Hebreus 11:3. Ali a Bíblia diz, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ele interpretava, e Benny Hinn depois amplificou isso, ou ampliou isso, né? Dizendo que Deus tem fé. Mas fé em quem, se Deus é o Todo-Poderoso? Mas isso aí justamente para defender a confissão positiva, que também, lamentavelmente, ao longo da Bíblia Dake, você encontra algumas notas sobre a confissão positiva, a determinação, relativizando aquela questão da vontade de Deus, né? Como Benny Hinn e também Kenneth Hagin, depois viriam a propagar, dizendo, olha, não ore se for da vontade de Deus, que isso aí é falta de fé. Ora, a própria oração do Pai Nosso, Jesus falou, né? Seja feita a tua vontade. Então, priorizar a vontade de Deus não é falta de fé. Então, pastor Ecos, a irmã pediu para dar um panorama, desculpa se eu acabei aqui me detendo. Eu saí daqui e fui ali mexer na biblioteca, porque eu tinha para mim que a minha Bíblia Dake estava ali, mas não está. Aqui está ali, na verdade, é a palavra-chave que eu ia pegar para mostrar aqui para os irmãos, mas certamente deve estar em casa e não aqui na biblioteca. Que às vezes acontece de eu transportar alguma coisa daqui para casa, entendeu? E aí é uma luta para esse negócio voltar. Mas enfim, eu achei que estava aqui, mas não está. Muito bem. Então o que fica aí, só para resumir, é o seguinte, ó, Bíblia de estudo, você pode ter quantas você quiser, não existe Bíblia de estudo perfeita,
Não confunda a Bíblia de Estudo com o texto bíblico. O texto bíblico é a palavra de Deus. As notas são dos homens. Os homens falham. Então, todas as Bíblias, todas, sem exceção, têm prós e contras. Só que no caso da Dake, ela tem muitos contras, né? Então, foi até por isso que a CPAD não continuou com a sua propagação, com a sua publicação, mas quem quiser adquirir e tiver equilíbrio para examinar as notas e tal, a editora Atos ainda publica no Brasil, não é? A Bíblia de Estudo Dake, que é uma riqueza, repito, em termos de nota, muitas notas para você pesquisar. Mas tem algumas notas que, como o mestre Antônio Gilberto alertou, são notas não bíblicas, de fato, são filosóficas, né? Nosso irmão Dake, lamentavelmente, ele tinha algumas posições exageradas, mas era um ministro, é bom que se diga, ele foi um ministro da Assembleia de Deus, ali e tal, e não foi um ser humano perfeito. Se você examinar a biografia dele, você vai encontrar alguns problemas, mas nenhum ser humano é perfeito, mas ele fez um trabalho que a gente não pode desprezar. 43 anos, né, mais de 100 mil horas trabalhando para fazer essa Bíblia que era inédita. Hoje é fácil criticar, com tantas Bíblias de estudo, mas para a época o trabalho dele foi um trabalho extraordinário e por isso muitos pregadores conservadores indicavam. Tony Gilberto, Bernard Johnson, Laurence Olson e outros aí que a gente prefere não citar, porque ainda estão entre nós e a polêmica em torno da DEIC ainda... houveram problemas também na tradução, né, dos termos das notas em inglês para o português, alguma tradução ali. Na tradução, o entendimento do assunto não ficou muito claro e gerou algumas polêmicas no país todo. Mas é bom que tenha. Eu tenho, aqui nós temos, como eu disse, né, não está na biblioteca porque eu levei para casa. Mas isso aí é porque a gente precisa estudar. Então está em casa, mas nós temos ela. A gente tem falado aqui de várias Bíblias, né, pastor Arcos? E todas elas a gente faz a mesma ressalva. Tem o lado bom e tem o lado que a pessoa tem que saber observar. Eu vi que rolou, pastor, a mensagem, mas teve uma irmã que perguntou a respeito da BJK 1611. Na live eu pesquisei já respondemos. Nas anotações, na de número 8, para a nossa irmã pesquisar lá no YouTube, CFJP, número 8, tem a palavra do pastor Ciro a respeito da BJK, que é a Bíblia King James, BKJ, né? 1611. Que é a mesma Roma da CPAD, né? De fato. Só que a diferença é o texto bíblico. A BJK 1611 usa o texto da King James, né? Que é uma versão antiga, clássica, e a Roma da CPAD usa a versão corrigida de Almeida. Mas as notas são Roma. É o mesmo autor das notas. Mesmo autor. Pois bem, então vamos lá. O Cleiton Silva, ele traz o tema para a pandemia. Trouxe para a pandemia aqui a questão. Aí ele pede uma opinião, na verdade, não é? Foi correto as igrejas fecharem as portas nessa pandemia, sabendo que envolve política no meio? Aí ele coloca assim, os líderes evangélicos não faltaram ser mais espirituais nesse caso? É a pergunta que o Cleiton Silva faz e o pastor Ciro vai dar o parecer dele, depois eu falo alguma coisinha aqui. Olha, eu acho, na minha modesta opinião, que foi corretíssimo os pastores que obedeceram aí às autoridades, né? Porque veja quantas pessoas aí, claro, tudo é permissão de Deus, Deus está no controle de tudo, mas veja quanta gente que tem partido para a eternidade em função dessa pandemia. É uma coisa séria, a gente não pode brincar com isso, não pode relativizar, porque tem muita gente que às vezes leva para o lado do triunfalismo. Não, eu sou espiritual. Meu irmão, Deus está no controle de tudo e se houver cura, quem cura é Deus, porque Ele é soberano. Mas Deus cura por meio da cura, chamada cura divina, se bem que toda cura é divina, né? A cura, mesmo por meio da medicina, é divina, porque Deus está no controle de tudo.
Mas a gente chama de cura divina aquilo que é pela operação do Espírito Santo, pelos dons espirituais. Mas Deus cura dessa maneira, mas Deus também cura através da medicina. E a gente entrar nessa polêmica, aí um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Claro que tem essa discussão polêmica, mas a gente não pode achar que nós somos melhores do que ninguém. Você lembra quando lá em Lucas 13, a Bíblia diz lá que Pilatos matou algumas pessoas e também caiu uma torre, a torre de Siloé, e morreram 18 pessoas e foram falar para Jesus, olha o que aconteceu. O que Jesus falou? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Se vocês não tiverem cuidado, vocês também vão perecer igual a eles. Jesus não entrou nessas questões aí, polêmicas, filosóficas, o problema do mal, político. Claro que a gente discute sobre isso. Eu mesmo tenho participado de algumas lives para falar sobre o problema do mal, esse problema filosófico. Mas aí não é o caso, não é? A gente não pode entrar pelo caminho do triunfalismo, de negar o que é evidente. Como aquele irmão, por exemplo, o Hank Hanegraaff, ele cita nos seus livros, né? O Hank Hanegraaff, que a CPAD lançou vários livros dele, como Cristianismo em Crise, tal, e ele combate muito o triunfalismo e a confissão positiva. Aí ele cita um caso, ele faz um gracejo, né, de um irmão que tinha câncer, lamentavelmente, né? Claro, é para ilustrar. Só que aquele irmão, ele era adepto da confissão positiva, triunfalista. Aí ele não aceitou, falou, não, eu não aceito, eu não tenho câncer, eu não vou fazer essa confissão negativa. Aí o pessoal disse, rapaz, o médico falou, você tem que fazer o tratamento, tem quimioterapia, tem radioterapia, tem tudo. Não, eu não tenho câncer, eu não tenho câncer. Aí o que aconteceu? O camarada acabou morrendo. Aí o Hank Hanegraaff, ironizando, né? Claro que é um tipo de ironia isso aí, diz que o camarada foi sepultado, o corpo estava na sepultura, e ele continuava dizendo, eu não tenho câncer. Foi para a eternidade, já estava lá. Bom, acho que foi para o céu, né? A gente não sabe. Mas lá na eternidade, em algum lugar, ele estava lá dizendo, eu não tenho câncer, eu não tenho câncer. Mas já tinha morrido, já tinha sido sepultado, a parte espiritual já estava em outra dimensão, não é? E o camarada negando. Tem muita gente que é assim, não adianta você negar a realidade. Se existe uma pandemia, nós temos que nos cuidar. É para usar máscara? Use máscara. É para lavar a mão o tempo todo? Lave a mão, mesmo dentro de casa, tome cuidado. Não é? Se é para suspender os cultos, isso aí não é perseguição contra a igreja, porque suspendeu todo tipo de atividade em vários lugares. Claro que tem um tipo de... existem casos isolados, não é? A gente não nega isso. Mas, de maneira geral, você veja que é o mundo todo que está enfrentando essa pandemia. Não é um caso um problema no Brasil e tal. É um caso que veio sobre o mundo todo e nós devemos ter cuidado. É dessa forma mesmo. Então, tá aí. O fato, pastor, é que assim, às vezes alguém acha que porque somos crentes a gente tem que avançar. Nós iniciamos hoje a live e na live eu me solidarizei com a família do pastor Salatiel, lá de Governador Valadares, que faleceu hoje, não é? Nós transmitimos o nosso sentimento a toda a família, o pastor Salatiel. Eu acabei não pegando, mas ele já devia estar próximo de 90 anos de idade. Estava, né? idade Morreu por causa do Covid, morreu por causa do Covid-19. Também anunciamos a morte do pastor Antônio Vicentim, de Lucas do Rio Verde. Esse não faleceu em decorrência do Covid, mas ele teve um ataque cardíaco, né? Teve esse jovem agora também, jornalista, né? De fato, do Globo Esporte. Então, a gente tem que observar essas questões. É óbvio que tem as questões políticas que estão sendo trabalhadas, não é? Sorrateiramente, e que envolve essa questão da Covid, mas nós temos que ser prudentes, porque nós temos o mundo inteiro olhando para a igreja, esperando da igreja um bom testemunho. E suspender culto não é falta de fé, não é nada. Jesus falou, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Até porque quem quer servir a Deus e cultuar a Deus pode reunir com a sua família na sala da sua casa e Deus vai estar presente ali para ouvir as orações, para receber os louvores, a adoração e para
encher o coração de alguém que vai ministrar uma palavra com eficácia. Então, aquela samaritana, aquela mulher samaritana que se encontrou com Jesus, no capítulo 4, ela perguntou: escuta, Senhor, alguns dizem que o lugar de adorar é lá no Gerizim, outros dizem que é aqui em Jerusalém. Diga aí, onde é que é o lugar certo de adorar? E Jesus falou: olha, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, que é Espírito, está procurando adoradores verdadeiros que o adorem em Espírito e em verdade. Então eu te digo que vai chegar o tempo que não vai ser nem lá e nem cá. Essa é a questão. Então os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade, em qualquer parte que estiverem. Então essa a palavra aí para o nosso irmão, o pastor Cleiton Silva. Tá aí. Pois bem, agora o Paulo Mendes trouxe aqui uma questão que é polêmica também, né? Deus revela pecado. Uma vez vi uma irmã, conta ele, profetizando para uma jovem isso. E até hoje a jovem está afastada da igreja. Olha, Deus revela pecado, isso aí não tem dúvida, né? Por meio da palavra. Quando você lê a palavra é um espelho, ela te mostra do jeito que você é. O pregador também, pela palavra, Deus pode revelar o que está acontecendo na igreja. Deus revela por meio dos dons espirituais. Veja o que aconteceu lá no caso de Ananias e Safira, que a gente até citou recentemente. Deus revelou para Pedro, né, que Satanás tinha enchido o coração de Ananias e Safira. Agora, nós devemos orientar as pessoas com amor. Esse negócio, Deus não vai expor as pessoas como acontece. Jesus, por exemplo, o irmão citou aí o caso da mulher samaritana. A mulher samaritana era uma mulher pecadora. Tinha tido 5 maridos, o que ela tinha naquele momento não era o marido dela, ou seja, ela não estava com uma condição conjugal adequada. Estava com a vida moral, né, comprometida, mas Jesus não expôs a mulher, ele falou com ela com amor. Ele também acusou os acusadores da mulher adúltera, né? Aquele que está sem pecado seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Jesus só expunha publicamente os soberbos, aí sim. Pode ver, quando ele falava contra os fariseus, limpais o exterior do prato e do copo, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Né? Jesus falava asperamente contra os soberbos. Agora, o pecador arrependido, ele era tratado com amor. Então, veja bem, Deus revela o pecado, mas eu não acho correto alguém querer expor uma pessoa diante de todos ali, querer envergonhar uma pessoa, até mesmo pregadores. Aliás, eu não permito isso. Se eu estiver pregando e alguém quiser profetizar na hora da pregação, eu repreendo. Se o pastor quiser que o camarada, eu paro de falar. Mas eu não... Quando Deus está falando por meio da pregação, é por meio da pregação. Deus trabalha com ordem. Se eu estou pregando, Deus está falando por meio da pregação. Aí o camarada, é isso que eu te digo, cala-te. Cala-te coisa nenhuma. Cala-te você, porque eu estou pregando. Deus trabalha com ordem. Né? Então, tem camarada que gosta de querer dar carteirada no pregador. De querer chegar, não, na hora que está pregando, agora eu vou profetizar para querer se ensoberbecer. Aí lança uma dúvida. Como eu já vi, teve pregador que ouviu e teve que ficar caladinho ali, o camarada falando uma série de coisas, e vai depois para o YouTube, o pessoal coloca no YouTube, e aí ficam falando que o camarada, se ele é pecador, eu não sei, se ele tem a vida, não sei. Eu só sei que ele foi envergonhado, isso não é correto. Porque a Bíblia diz que nós não devemos julgar no sentido de difamar e de caluniar, né? Se quiser tratar o pecado de alguém, tem os caminhos corretos. Fala com o pastor, fala com uma comissão, tem que avaliar. Eu nunca me esqueço do mestre Antônio Gilberto, de novo. Quando um irmão foi acusado e examinaram uma série de coisas. Aí era um caso envolvendo uma mulher lá e tal. Aí a mulher que estava acusando foram falar com o irmão não queria confessar, disse que ele não tinha nada a ver com isso, a mulher estava acusando injustamente. Aí encontraram uma suposta prova. Só que uma comissão examinou.
Aí depois de todo o exame, tudo, perguntaram para o pastor Antônio Gilberto, e aí, pastor Antônio Gilberto, vamos expor esse camarada? Calma, meu irmão, vamos examinar. Há indícios, mas ainda... Ou seja, ele levava as últimas, ele dava, porque veja, até trazendo para o campo do direito, existe aquela questão da ampla defesa, não é? Hoje em dia o que acontece, lamentavelmente, é o contrário. O camarada é exposto diante de todos, o camarada chega lá, e às vezes esses que profetizam, que se acham muito crentes, são os que cometem pecados piores. Tem a vida toda atrapalhada, e na igreja lá fica atacando um, atacando o outro, profetizando, não é? Então, eu faço essa ponderação, porque Deus revela o pecado, isso aí não tem dúvida. Mas Deus não expõe pessoas, Deus não envergonha pessoas dessa maneira. Só se for o caso de recorrência. Veja, eu citei aqui o caso dos fariseus, que eram soberbos. Aí Jesus expunha. Mas a mulher pecadora, Jesus não expôs. Pelo contrário, quem não tem pecado, atire pedra contra ela. A mulher samaritana, Jesus tratou com todo, ali com amor. Então, são os dois lados da moeda aí que eu acho que devem ser observados. Eu me lembrei do exemplo de Davi. Davi era adúltero e homicida. E Natã foi ter com ele só os dois, sozinho. Se Deus quisesse arrebentar com a vida de Davi... Foi duro, mas falou só com ele. Só com ele. O mesmo caso de Saul. Samuel chegou no Saul, só os dois. E acertaram a situação. Então, é uma questão assim. A gente vê que tem gente que quer se prevalecer da situação e tenta expor. Como o caso que aconteceu aqui, segundo citado pelo Paulo Mendes, certamente a irmã quis se aparecer em cima da situação e ao invés de dar tratamento para a jovem, acabou jogando fora de fato, não é? Pois bem. Meu pastor, eu ia citar um exemplo aqui, mas nosso tempo chegou para o final. Mas veja, eu peguei um bloquinho aqui, ó, e enrolei um papel. Um pastor numa cidade aqui do Paraná tinha esse costume, ele enrolava o papel e ficava mastigando. Um outro irmão passou do outro lado da rua e viu aquele obreiro mastigando papel. E chegou para o pastor e falou: pastor, eu vi o fulano de tal e ele estava fumando. Eita, o pastor falou: então tirar uma comissão para poder investigar o caso, para saber, porque quando já se viu um obreiro da casa do Senhor fumando. E o camarada tinha esse costume. E a pessoa que foi investigar esse caso é um pastor que a gente conhece. Entendeu? É do Paraná, um pastor que a gente conhece. Entendi. E aí ele levantou a questão, e aí foi falar com o pastor presidente do campo, ali na região centro-oeste do Paraná, e falou: olha, pastor, na verdade o fulano ele estava mastigando papel, porque ele tem esse hábito. Mas o que queria revelar o pecado, ele não teve o trabalho de atravessar a rua para se certificar se de fato era ou não era a questão, né? E acabou que, por uma situação, vamos colocar aqui, desnecessária, quase que prejudica o ministério de alguém. Então é uma questão a se avaliar. O irmão falou um negócio interessante também, que nos leva a refletir sobre a prudência, né? Claro. Porque eu li uma vez, acho que dá tempo de contar, eu li uma vez... Como que é? 1 minuto e 40. O irmão quer concluir ainda, né? Vai encerrar. Acho que é melhor... Não. Conclui aí. Depois a gente fala na outra live da tema. Domingo, 11 horas da manhã, nós voltamos. Ficaram aqui as perguntas a respeito do livro de teologia sistemática que é indicado, a respeito de questão de criança, culto para criança, enfim. E várias outras que foram chegando aí que eu vi, né? Entraram várias hoje. Domingo, 11 horas da manhã, não perca. Nós estaremos aqui para mais uma live de número 14. E a sua presença é imprescindível para que a gente consiga êxito nesse trabalho. É bom deixar o pessoal com gostinho de quero mais. Com certeza. Então, nos ajude a divulgar, não é? A próxima live, 11 horas da manhã, domingo, aqui no nosso canal oficial CETAD no Instagram. No mais, queremos que o Senhor abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos. Essa live amanhã à tarde estará disponível no canal do YouTube, que é o CETADEB Oficial. Pastor Ciro, dirige a Deus uma oração e nós encerramos em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa oportunidade, por essa live abençoada. Continua abençoando o pastor Eco, sua família, nosso CETAD e nossos seguidores. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Esperamos todos no domingo, 11 da manhã. A paz do Senhor.